dor exagerada durante a menstruação, dor terrível fora da menstruação, sangramento abundante durante a menstruação, sangramento intenso fora da menstruação, abortos constantes e dificuldades em engravidar. O que eu vou te contar sobre os miomas pode te impressionar. Depois desse vídeo, você vai saber tudo a respeito dos miomas. Não saia daí. Um mioma é um tumor benigno. E isso significa... Peraí. Eu acho que eu não me apresentei aí. Pessoal, eu tenho tanta coisa para falar hoje que me esqueci inclusive do básico. Eu sou o professor Evaristo Dalla e este vídeo faz parte da série Ginecologia Sem Tabu, um conjunto de vídeos que estou a gravar para explicar os principais problemas de saúde que surgem no corpo da mulher. Se você gosta desse tipo de conteúdo, coloque um like nesse vídeo, partilhe e marque uma ou mais pessoas nos comentários. Aqui no meu perfil tem muitos vídeos com os outros temas a respeito da saúde humana. Então, não se esqueça de me seguir e recomendar-me para os teus amigos. Tal como eu estava a dizer, um mioma é um tumor benigno, o que significa que na maioria das vezes ele não vira câncer. Destes miomas, apenas 1% pode ter a chamada degeneração sarcomatosa, que é quando um tumor vira câncer. Geralmente, o mioma se multiplica a partir de uma única célula do músculo liso, que é a tal da multiplicação monoclonal, onde uma única célula começa a se multiplicar formando uma bola. Por isso é possível sentir a presença do mioma durante a palpação no exame físico. Falando em exame físico, para você que fez algum curso da área da saúde, te convido a conhecer o meu curso de semiologia para pessoal não médico. Um curso onde vais aprender e aprofundar o básico de interpretação dos sinais e sintomas do corpo humano. Além disso, com o professor André Maquino, vais aprender a ler e a interpretar os sinais básicos do raio-x e mais 30 exames complementares. Aproveita a se inscrever agora porque em setembro a taxa de inscrição vai subir para o dobro do valor atual. A ciência não sabe exatamente o que causa o mioma. O que se sabe é que alguns fatores aumentam o risco de a mulher desenvolver o problema. Por exemplo, meninas que começam a menstruar muito cedo, que é a menarca precoce, e pacientes obesas, porque na obesidade a mulher vai ter mais receptores de estrogênio, o que aumentam muito as chances de desenvolver o mioma. Um outro elemento importante aqui é a raça. Mulheres brancas, por exemplo, têm 25% de chances de desenvolverem a doença. Já mulheres negras têm 50% de chances. As chances aumentam nas mulheres negras por alguns fatores que ainda não estão muito bem explicados. Mas aqui citam-se, por exemplo, a predisposição genética. Olha só, alguns estudos identificaram variantes genéticas mais frequentes em populações de ancestralidade africana associada ao desenvolvimento de miomas. Outro fator importante é maior sensibilidade aos hormônios femininos que as mulheres negras têm em detrimento das mulheres brancas. Os miomas são tumores que dependem de hormônios como o estrogênio e a progesterona. E algumas pesquisas sugerem que as mulheres negras podem apresentar diferenças na expressão de receptores dos hormônios, que dão vida aos miomas, o que faz com que essas lesões respondam mais aos estímulos hormonais, o que favorece ao seu crescimento. E um último fator de risco importante são os transtornos hormonais. Tal como falei lá atrás, os hormônios favorecem o crescimento dos miomas. Quanto à localização, existem praticamente 3 tipos de miomas: o mioma subseroso, o mioma intramural e o mioma submucoso. Vem comigo para a tela do meu computador para começarmos a interiorizar esses conceitos com imagens. O mioma subseroso afeta a capa serosa do útero. E quando eu falo capa serosa, falo basicamente desta região, da região mais externa do útero. A capa serosa fica mais ou menos nesta região. E esta região, por ser a região mais externa, em histologia, dentro das classificações das camadas do útero, essa região é aquela que vai ser chamada de perimétrio. Então, os miomas subserosos surgem na região do perimétrio do útero. E ele é muito importante por quê? Porque
Como é a região mais lateralizada do útero, o mioma quando cresce ali, se crescer assim muito, num tamanho muito, vai lá, considerável, ele pode comprimir os órgãos próximos ao útero e vai dar então os sintomas compressivos. Por exemplo, se pressiona a bexiga, vai dar sintomas urinários da gravidez. Ou seja, a mulher sente muita vontade de urinar, sensação de bexiga cheia e sensação de compressão. E quando se dirige mais para trás, comprime o intestino grosso, causando constipação, que vai ser a dificuldade que a pessoa vai ter de defecar. E pode também causar dor pélvica e sensação de peso na pelve. Um dado importante é que pode comprimir os ureteres e dar uma coisa chamada hidronefrose, que é quando os rins enchem muito por acúmulo de urina. Se estiveres a gostar deste conteúdo, coloque um like neste vídeo agora mesmo, marque os seus amigos nos comentários e o mais importante, partilhe este vídeo para que mais pessoas encontrem as respostas para as suas perguntas sobre os miomas. A parte mucosa é a região do endométrio, é a parte de dentro do útero, é onde acontece a menstruação. E quando eu falo de parte mucosa, olha só, estou a falar desta região, Esta é a parte mucosa e esta é a região onde acontece a menstruação. Por isso, essa região mucosa também é chamada de endométrio, né? Endo de dentro. E quando o mioma surge nesta região, é chamado de mioma submucoso. Agora, se o mioma surge na região muscular do útero, ali é outra coisa. Quando eu falo região muscular do útero, eu falo desta região. Se o mioma surgir nesta região, o nome muda. O nome passa a ser mioma intramural, né? E o mioma intramural ele vai ser muito importante porque tem manifestações clínicas próprias que vamos começar a ver daqui a pouco. O mioma pode se desenvolver em qualquer uma dessas localizações e dependendo da localização vai ter sintomas diferentes e tipos de cirurgias diferentes. Por exemplo, no mioma submucoso geralmente há muito sangramento. Lembra? O mioma submucoso se desenvolve no endométrio, local do útero onde também acontece a menstruação. Por isso os miomas nessa região tendem a cursar com sangramento abundante. E um dado importante é que tem mulheres que sangram tanto, mas tanto, a ponto de desenvolverem anemia. O volume de sangue varia. Pode ter um volume normal ou até o dobro da quantidade de sangue que costuma sair normalmente. No vídeo sobre transtornos menstruais, eu falei para vocês que isso era chamado de menorrágia. Além disso, a mulher pode ter metrorrágia, que é quando depois da menstruação, a mulher pode ter outro sangramento, chegando até a achar que teve 2 menstruações no mesmo mês, quando na verdade é um quadro de mioma uterino. Grande parte das mulheres tem os 2 elementos, que é a menometrorrágia. Ela sangra muito durante a menstruação e ainda sangra fora do período menstrual. Já os miomas intramurais não costumam causar sintomas até chegar num tamanho grande. E isso acontece porque, como eles estão a crescer num músculo que é consideravelmente volumoso, que é o miométrio, eles não vão nem muito para dentro e nem muito para fora. Olha só, falamos que os miomas intramurais, eles surgem nesta região, basicamente, ou nesta região, ou também nesta região, que é o caso deste. Como eles estão a crescer neste músculo, e este músculo é consideravelmente, volumoso, eles, crescem de maneira, assim, bilateral, ou seja, na mesma proporção em que eles vão crescendo para o lado de fora, eles vão crescendo para o lado de dentro. E como esse crescimento tem, as dimensões distribuídas nos 4 lados, faz com que não seja nem muito agressivo no lado de dentro, e nem muito agressivo no lado de fora. Isso faz com que haja escassez de sintomatologia nesse tipo de tumores. É claro que nem sempre acontece assim. Às vezes se dirigem um pouco mais para dentro, causando sangramento, ou um pouco mais para fora, causando outros sintomas. Se o mioma intramural cresce muito, ele acaba se transformando num outro tipo de mioma, que é o mioma transmural, que afeta tanto o lado de dentro como o lado de fora do útero, o que causa vários tipos de sintomas. Os miomas eles são nutridos por sangue e às vezes eles crescem tanto que alguns vasos acabam por ser comprimidos e deixam de chegar sangue até este mioma.
Como consequência disso, o mioma se degenera e causa muita dor. Por isso é que miomas de crescimento rápido cursam com muita dor. E como essa dor às vezes coincide com o período menstrual, às vezes surge exatamente no momento que a mulher está a menstruar, ela atribui essa dor ao período menstrual, quando na verdade é uma dor que está a ser originada por conta de um processo patológico e, nesse caso, um mioma uterino. Outra coisa muito importante: como o mioma causa sangramento e se acompanha de dor, mesmo que a dor e o sangramento surjam numa época que não era para ter menstruação, a mulher pensa que está a menstruar. Porque na cabeça de muitas mulheres, sangramento e dor é igual à menstruação. E hoje eu quero que saibas que nem sempre é assim. E que muitas condições ginecológicas, muitas doenças, podem causar dor e sangramento ao mesmo tempo e nem por isso é menstruação. Isso é muito, mas muito importante. Só por isso você já devia partilhar esse vídeo. O mioma submucoso pode causar também abortos e dificuldade para a mulher engravidar. Aproveita para depois desse vídeo dares uma vista de olhos num vídeo que está aqui no meu perfil, onde falo sobre infertilidade. Se estiveres em Malange e precisares de uma consulta médica ou exames laboratoriais, o lugar que eu recomendo é a clínica InfoBreast. Eu fui para lá, testei e recomendo porque, além deles terem consultas de especialidades, eles têm laboratórios equipados que permitem realizarem uma vasta gama de exames. Para você que tem um transtorno ginecológico e estiveres em Malange, é a InfoBreast que eu recomendo. Eles estão localizados de frente à Estrada Nacional 230, nas imediações da Padaria das Madres. O contacto está na tela. Ligue e faça a sua visita. Miomas na gravidez causam muita dor porque, na gravidez, a mulher produz muitos hormônios que fazem o útero crescer. Nessa hora, o mioma aproveita a crescer um pouco mais, causando os sintomas. E esses miomas grandes geralmente dificultam a mudança de posição do bebê, dificultam o bebê de virar e ficar de cabeça para baixo, aumentando as chances do bebê ficar em apresentação pélvica ou apresentação transversa, quando tinham que ficar em apresentação cefálica, né? Quando o bebê tinha que ficar de cabeça para baixo. Também aumenta muito as chances de a mulher ter uma hemorragia pós-parto e, nesses casos, às vezes, após o bebê nascer, os médicos têm que retirar o útero da mulher para salvar a vida dela, né? Por isso é que é importante fazer um tratamento do mioma antes da mulher ficar grávida. Mas depende, né? Depende do caso. Na imensa maioria dos casos, não se trata o mioma para a mulher poder engravidar. Os miomas que causam infertilidade podem causar abortos no início da gravidez. Se o mioma estiver numa localização onde aconteceu a anidação, onde o embrião se fixou, ele pode não conseguir penetrar, o que causa aborto. Se o embrião se fixa numa outra localização, assim, diferente de onde o mioma está, geralmente dá tudo certo e o bebê acaba por nascer sem nenhum problema. Apesar de que essas gestações geralmente são mais dolorosas e com alguns riscos a mais, como aborto prematuro e hemorragia pós-parto. E por todos esses riscos, as mulheres acabam por dar à luz por cesariana na maior parte das vezes. O tratamento depende muito se o mioma é sintomático ou se é assintomático. Por exemplo, 70% das mulheres que têm mioma, se calhar nunca vão saber. Então, não precisa de tratamento se o mioma não dá sintoma. Agora, se der sintomas ou gerar desconforto como dor e sangramentos, se trata com medicamentos, se faz terapia hormonal e se usa um implante intrauterino. Esses métodos são importantes porque, às vezes, conseguem evitar que a mulher seja submetida a uma cirurgia. E quando o tratamento com medicamentos ou outros métodos não dão certo, se faz a cirurgia. E nesse caso, se faz a retirada do útero, que é uma coisa chamada histerectomia. E por que se retira o útero? Porque os miomas têm alta tendência de regressarem. Tanto é que uma mulher que tem um mioma identificado, geralmente tem outros miomas. Às vezes mais pequenos ou ainda não identificados. É muito raro uma mulher ter apenas um mioma. Miomas únicos são muito difíceis assim, de aparecerem. Se você chegou até aqui, é porque estás a gostar deste vídeo. É por isso que neste momento eu gostava de lhe pedir algo em troca. Uma coisa muito simples. O pedido é para partilhares este vídeo.
Muitas mulheres e homens na tua lista de amigos precisam entrar em contato com essas informações. Além disso, partilhando este vídeo, você impulsiona o meu trabalho e me motivas a gravar mais e mais conteúdos como estes. Uma informação importante: se as mulheres tiverem desejo de ter filhos, o útero não pode ser retirado. E nessa hora, se faz uma cirurgia de retirada dos miomas, que pode ser por histeroscopia ou por uma laparotomia, que também é chamada de cirurgia aberta. Quando se tem um mioma muito gigante, para não se abrir um buraco grande na barriga para se tirar o tumor, se faz uma coisa chamada morcelamento do mioma, que é uma técnica cirúrgica onde se corta o mioma em metadinhas, fazendo ele sair por um orifício pequeno, pedaço a pedaço. Termina aqui o nosso vídeo. Daqui a dias vou começar uma nova série e eu gostava de contar com a sua ajuda para decidir. Estou na dúvida entre dois temas. O primeiro tema é gravidez normal, onde quero lançar 9 vídeos em 9 dias, explicando tudo o que acontece na gravidez, do primeiro mês até ao 9º mês. O segundo tema é transtornos obstétricos, onde quero explicar tudo o que pode colocar a vida do bebê em risco durante a gravidez. Para votares num dos temas é muito simples. É só partilhares este vídeo e na descrição escreva o tema que você escolheu. Na descrição escreva o tema que você votou. Lembrando que são 2 temas, Gravidez normal e transtornos obstétricos. Partilhe o vídeo e coloque o tema que você escolheu na legenda deste vídeo que você vai partilhar. Eu vou entrar em todos os perfis que partilharem e vou contar quantos escolheram gravidez normal e quantos escolheram transtornos obstétricos. Depois disso vou anunciar o tema vencedor e vou disponibilizar a série. Que comecem as votações. Até o próximo vídeo. Tchau!